Boa noite, queridos! Estamos aqui para mais um bate-papo daqueles imperdíveis. Vamos falar sobre os relacionamentos e o sagrado feminino, como essas duas coisas se entrelaçam, como esses dois assuntos tão importantes, né, estão interligados. E a nossa convidada de hoje é uma terapeuta de mão cheia, uma mulher super inteligente, super sábia, a Fátima Serrano. Então ela já está aqui. Fátima, só mandar o convitezinho para entrar. Aí. Fátima tá lá em Portugal e a gente está aqui, ó. Como é? Oi! Oi, Fátima, que alegria! Ah, eu Tá que digo. linda! Tudo bem? Deixa eu Tudo chegar ótimo, mais tá me para escutando? trás. Oi? Aqui, tô falando, deixa eu. Só aparece a testa aqui cortada, né? Deixa eu ver quem mais está aqui. Eu não sei se eu vou falar o nome certo, mas é Liberdade Macedo, é isso? Depois vocês dão um ok para ver se está tudo. Se o som tá bom, se o da Fátima É, também para ver se, tá. principalmente o meu, porque no outro dia eu estava falando aqui, o som não estava plugado. Ah, Tati, bem-vinda, bem-vinda. Essa é a hora Obrigada, que a gente linda. vai deixando todo mundo chegar, né? O Instagram vai chamando os seguidores, né? Com certeza. Tá tudo bem por aí, por Portugal? Tá, hoje tá um calor, nossa senhora, tá muito É? quente. É. Aqui também tá quente, mas não tá muito calor, não. Tá aquele solzinho É. gostoso. Ah, seu nome é Mônica. Ah, não erro mais. Bom, então vamos começando para a gente não perder tempo, né? Clarinha, minha querida, bem-vinda. O tema de hoje eu acho sempre todos os temas importantes porque eles são escolhidos com tanto carinho, né? E fazem tão parte do nosso dia a dia, do nosso autoconhecimento. Romualdo, bem-vindo. Marcelo Leal também. E hoje, É, muita gente legal. Fátima Monteiro, ai que bom! E eu tenho percebido algumas mudanças, né, nos relacionamentos, como também tenho percebido que a mulher está buscando mais esse olhar para si. Romualdo, obrigada por você estar sempre presente aqui, viu? Um carinhoso abraço para você. E aí, nessa valorização do sagrado feminino, junto com os relacionamentos, eu pensei, eu estava pensando em quem eu iria chamar, né, para esse projeto Unindo Vozes. Eu falei assim, tem uma pessoa que eu estou querendo falar há 2 anos, acreditem vocês que eu estou querendo falar há 2 anos com a Fátima. Ela foi para Portugal e agora eu estou falando com ela aqui. Mas ela generosamente, que é uma terapeuta integrativa, assim, com todos os recursos que vocês possam imaginar, ela topou vir aqui falar um pouquinho com a gente. Então, o tema de hoje são os relacionamentos e o sagrado feminino. Eu vou fixar o tema aqui para quem está chegando. Paz da Ana Luísa, tudo bem? E, peraí, relacionamentos. aí aproveitar para falar para os homens não irem embora, hein? Que vai Não, ser porque é para todo interessante. mundo, exatamente. Aliás, vocês podem mandar aquela setinha e convidar os amigos para assistirem. Feminino, pronto. Agora é só fixar aqui. Fixar comentário. Pronto. Legal. Tá tudo direitinho. Então, É. Fátima, conta pra gente como se dá essa nuance.
Como se dá Então, essa junção, né? O papel da mulher nos relacionamentos. o relacionamento é sempre uma coisa assim que a gente tem que levar um olhar bem bacana, né? Um olhar com atenção. Então, o que que acontece? Quando a gente se relaciona a dois, independente, no momento eu estou falando assim, sem tocar muito no sagrado feminino, a gente está ali numa troca, né? E essa troca, ela é muito importante que essa troca ela aconteça de forma harmônica, né? É o dar, o receber, né? É o dar e o receber. E o que que acontece? A gente, dentro do ciclo da vida, dentro do ciclo da natureza, da lua, do norte, sul, leste, oeste, também existe aquela coisa que quando a gente é criança, a gente vislumbra, né? E aí, o que que eu quero, né? A gente pensa naquelas rodinhas quando a gente, as mulheres, né? Ai, o que que eu quero ser quando crescer, né? Aí a gente Uhum. brinca de médico, brinca de doutora, de professora. Eu brincava sempre de professora e eu era sempre que mandava, né? Eu era professora, botava todos os alunos sentadinhos. E a gente também, junto com os contos de fada, com essas coisas todas lúdicas, que são muito, eu acho importante, algumas pessoas até têm um olhar diferente, eu acho que a coisa da contação de história é muito bacana. Também a gente começa a sonhar, ter ter os idealizadores, né? Eu não quero ter um sapo, ninguém quer encontrar um sapo, todo mundo quer encontrar o príncipe encantado, né? Então, Sim. quando você busca, né, você está ali numa fase de que inicia o seu ciclo ali, que você imagina o que vai ser na vida. Se você vai ser professora, se você vai ser enfermeira, se você vai médico, advogado, você começa a criar. Mesma coisa acontece com os relacionamentos. Depois você entra numa fase de realizar, né? É o ciclo normal da vida. E o relacionamento está dentro desse ciclo. Então você chega na fase de realizar. E aí, o que que acontece? Quando você vai realizar, nem sempre aquilo tudo que você imaginou, que você sonhou, que você pensou para você, você consegue realizar, porque a vida te tira ali daquele, né? Daquele processo. Às vezes acontece alguma coisa, você tem que trabalhar em outra coisa que você não quer para poder se sustentar, etc e tal. E às vezes acontece também no relacionamento você não achar, ou não. Aquilo tudo que você idealizou como o príncipe encantado, a vida vai te levando para um outro caminho que você acaba não, de repente, encontrando aquela pessoa que você idealizou. E isso acontece por quê? Porque a gente, dentro do nosso sagrado feminino, dentro do nosso interior e dentro do sagrado masculino também, dentro de uma vida de normal, a gente está aqui com a nossa expectativa, com a nossa proposta de vida, né? Nós estamos aqui para aprender, né? Então, às vezes a gente acaba encontrando pessoas para ter na nossa vida, na nossa relação, e isso vale para amigos, vale para companheiros até de trabalho também, ou para relacionamento de casal, a gente acaba encontrando pessoas na vida que ela acaba passando pela gente, ou estando junto com a gente, para para despertar algumas virtudes, digamos assim, né? E a gente. Bonitinho isso, né? Despertar virtudes. Gostei, gostei, gostei. Gostou? Despertar virtudes. Despertar Então, virtude. você é uma pessoa que precisa desenvolver, sei lá, paciência. Você vai encontrar aquela pessoa que vai estar ali para que você volte a... Infernizar o juízo. Exatamente, você vai estar ali para infernizar o juízo. Você às vezes precisa desenvolver como é que se diz? Um acolhimento. Aí você encontra uma pessoa que não tem aquela coisa do acolhimento, né? Não necessita, não busca. É Aí às vezes independente, né? a independente, a liberdade, né? Porque É. essa liberdade é terrível, né? Porque às vezes o outro chega, você não começa a aparecer aquela questão da controladora, né? Porque você não deixa a pessoa ser livre, né? Então tem coisas que vão aparecendo na vida da gente
que a gente não espera e que a gente não observa por que aquilo está acontecendo, né? Então, isso com um amigo é muito interessante. Eu sempre falo que quando alguma coisa ou alguém fala alguma coisa para a gente e aquilo nos toca, a gente tem que parar e, opa, por que aquilo me tocou? O que eu tenho que aprender com aquilo, né? Porque se chega numa hora dessa, você no relacionamento, você começa a se decepcionar. Por quê? Você começa a se decepcionar porque você gerou expectativa. A expectativa é sua, né? Você vai buscar no outro o que você quer, né? O que você deseja. Então, quando essa expectativa ela é quebrada, aí sai para essa desarmonia, falar sai para o barata voa, né? Mas chega uma desarmonia total, porque a pessoa não atende a tua expectativa, então você quer romper com aquilo e muitas vezes não tem condições, muitas vezes tem N coisas ali, são aquelas crenças limitantes que sem ele às vezes fica pior, às vezes tem condições financeiras também que não deixa você reavaliar, mas também tem uma coisa muito importante que muita gente esquece. As expectativas são suas. Você está buscando no outro o que é importante em você. Você vai se separar, você vai procurar outro. O que vai acontecer? A mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Pode ser que ele se apresente um pouquinho diferente, né? Você faz aqui. Eu tive um. Nossa, isso acho que é com meus 20 anos de idade, né? Eu fiz um curso de astrologia, nossa, isso há 20 anos, que a gente contava lá as efemérides na mão, fazia os cálculos na mão. 20, já tem 40 na realidade. Ela falava o seguinte, ela estava no 7º casamento. E ela falava assim, faz uma listinha de 10 coisas que você não gosta. O último casamento, ele sempre vai ter as 2, 3 piores coisas. Aí você vai procurar outro, mas você esquece que tem mais 7 ali que você também, né, não gosta. Aí você acaba encontrando outro. Acaba encontrando outro que tem os mesmos defeitos. Mas, na realidade, esses defeitos são por conta das expectativas. Então, o que é interessante a gente aprender, não, a gente estar atento, né? É a gente se conhecer. Porque a partir do momento em que você conhece, essa busca no outro, ela fica mais amena. Você não depende daquela outra pessoa para poder alimentar as suas necessidades, né? Isso é muito legal. E às vezes também você dá oportunidade àquela relação que você tem ali de transformar, de mudar, de aprender com ela. Então, nem sempre a solução é uma separação. Nem sempre, né? Quer dizer, pode ser, depende de você, mas talvez até uma crise que você tenha no seu relacionamento, uma questão que você tenha no seu relacionamento, quando você busca uma ajuda, quando você busca o seu autoconhecimento, o entendimento de como esse movimento acontece, você de repente pode sim ressignificar, você pode sim transmutar aquela relação, aquele dar e receber, né? E também pode ser que aquela pessoa que esteja na sua vida está no momento realmente dela sair, porque você já aprendeu o que tinha que aprender com ela, né? Que às vezes as pessoas às vezes falam assim, estou casado 30 anos, me separei com 60, o casamento não deu certo. É claro que deu. Não, o casamento deu certo, né? Deu super certo. Super Mas certo. às vezes também está na hora de buscar uma outra coisa, ou aquela experiência que você tinha que ter vivido no seu casamento, você já viveu, né? Porque nós estamos aqui para aprender, né? Se a gente não estivesse aqui para aprender, a gente não estava aqui nesse hoje, no bate-papo, né? A gente estava lá numa outra dimensão, né? Com Então, certeza. isso é muito legal, a gente prestar a levar o olhar para isso, né? Porque como diz eu esqueci o nome dela, Acho que é a Mônica, né? a Relacionamento é Mônica, muito isso. difícil.
A Mônica, é difícil, porque a gente, na hora quando está no relacionamento, a gente bate o pé que a gente não quer abrir mão do que a gente deseja, das nossas expectativas. O outro, muitas vezes, também bate esse pé. E aí vira a questão da força, né? De estar numa força ali que não se une em busca de um objetivo comum, mas sim naquela tensão, fica o tempo todo tensionado, né? E a falta de comunicação, né, muitas vezes mina, drena uma relação que pode ser muito potente, que tem tudo para ser uma relação maravilhosa, mas aí vai se do, como você disse agora, né, do ego, né? Eu quero ter razão, né? Então eu não abro mão disso, eu também não abro mão daquilo, então aí vai ficando complicado. Então, às vezes, a gente perde também a oportunidade de ter um relacionamento assim muito bacana por conta do não investir no autoconhecimento, né? É não investir no autoconhecimento. Eu acho que isso é fundamental e daqui a pouco eu também vou falar um pouquinho sobre o sagrado, como o sagrado se encaixa, né? Porque é que nem a gente tem dentro da Unipaz, a gente estuda muito a, a fantasia da separatividade, né? A gente acha que a gente é separado do outro. Na realidade, nós somos um, né? Mas a gente sempre fala, ele, né, aquela historinha do dedinho, né? Ele fez isso comigo. Ele ou ela é assim, ela não deixa jogar futebol com os amigos, ele não deixa sair sozinha, ele não deixa. Então a gente está sempre apontando. Aí é aquela tradicional, né? Tu aponta um, tem três pra Tem três. gente, É. né? Então, assim, enquanto a gente faz esse movimento de estar sempre culpando, porque a fantasia da separatividade ela fala isso, né? Você coloca no outro tudo que você tem que olhar. E muitas vezes o ego entra nesse apego, né? Ele entra, você tem aquela relação, que foi aquilo que você conseguiu, você se apega. Então, o medo de perder aquilo faz com que você adoeça, né? Veja tudo distorcido e aquilo vira né? Uma bola Que a de gente, neve. a gente chama que é a roda da destruição, né? É. Que a gente chama, que o Pierre Weil chamava de roda da destruição, porque você fica nesse loop. Você se apega, não quer perder, adoece e o ego fica comandando essa questão. Relacionamento é difícil com qualquer um, mas muitas vezes, eu digo por experiência própria, eu já tenho 63 anos, vou para 64 ano que vem, Só para mês que avisar que vem. ela toma formol lá em Portugal. Então, assim, Só estou esperando é... chegar o meu formal aqui. Ai, meu Deus. Então, assim, eu nunca fui assim, nunca tive esses pensamentos. Os meus relacionamentos, teve o meu primeiro marido, né, o que eu casei, e foi um relacionamento super bacana. O segundo também foi muito bacana, mas quando deu, deu. Agora, eu vim aprender muita coisa depois, com 50 e poucos anos, quando eu fiz aquele famoso chutar o pau da barraca, né? Uhum. E que eu me tornei, eu comecei esse caminhar de terapias, de autoconhecimento e descobri o sagrado. E hoje eu consigo, não sou santa, nem, não vou me aborrecer, não vou atrair ninguém. Não, vamos embora, vem cá. Atrair, vamos aqui, senta aqui, ô corpinho energético. Vamos ver aqui a emoção, qual É. é que a situação, o que você quer me dizer, né? Mas o interessante disso tudo é que a gente tem uma coisa muito interessante que eu vivi, depois eu quando amadureci essa vida de autoconhecimento, no trabalho você aguenta muita coisa, né? Como você está aberta a aceitar várias coisas que o outro diz. É o chefe, é o seu coleguinha do trabalho,
sim. É um monte de coisa que você aguenta, que você suporta. E aí você chega em casa, você não admite que nada daquilo aconteça com você, porque você já está, Pelas digamos, tabelas. pelas tabelas, você já está sendo vulnerável muitas vezes num outro ambiente. E aí você chega em casa, infelizmente a gente traz isso é normal a gente trazer. Mas Uhum. eu volto a repetir, com o autoconhecimento você começa a não deixar alguns movimentos nem acontecer no trabalho, nem acontecer nas amizades, na troca de amizades, porque isso é incrível como a gente tem muitas relações de amizades complicadíssimas, né, com questões de comunicação, como você Sim. mesmo fala, e também em casa. Mas eu acho assim que na escala, o que você tem menos paciência é em casa. É, eu não sei se você concorda comigo. Eu acho, é, isso baseado nos meus atendimentos, na percepção também, né, do olhar, dos ambientes que eu frequento, né, das pessoas que estão ao meu redor, que a gente tem uma mão muito mais pesada para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que nós convivemos. Que a tolerância que nós exercemos com as pessoas que nós amamos, principalmente quando estamos num relacionamento, a mão pesa mais. A cobrança, ela vem maior do que em outra situação, em outros relacionamentos, que aquilo você deixa passar, mas que num relacionamento a dois você não deixa. Você não deixa passar porque você não admite que o outro seja daquela maneira, porque você quer que o outro seja da sua maneira. Né? Porque a princípio, quando você ama, você ama. Você Isso. ama. Né? Você está ali aberto para se relacionar. Mas quando você ama, é aquilo que a gente comentou, é a rodinha ali que vai A dar na rodinha da rodinha. destruição. O ego, apego, não Uhum. solto, não largo. Isso acontece até com vestuário, né? Com a roupa. Vamos lá, fazer uma limpeza no armário. Ah, não. E a gente acaba adoecendo. Então, a relação acaba se tornando uma relação doentia. Doentia no bom sentido, assim, eu acho que todo mundo está entendendo. Porque você se apega, porque você ama. Mas é aquele amor que talvez ele não esteja em sua harmonia bacana. Porque o amor se transforma em apego. Por isso que é legal essa tua colocação. Porque aí a gente entra lá na rodinha da destruição novamente, entendeu? Rodinha E da aí interfere destruição. a rodinha da destruição lá do Pierre. Então você entra na questão do apego, do ego, do apego, aí você não quer perder, porque aí você vai se decepcionar, porque até muitos casamentos, muitas relações acontecem assim, né? Você não deixar ir aquilo, né? A gente não deixar ir, porque, mas o que a minha tia vai falar? Vai falar. Que aquela amiga vai dizer? Como é que eu vou contar isso no trabalho? Né? E aí Exatamente. você fica. Aí o Covid, né? Aí vem o Covid. Aí, Aí você vem o Covid. Aí no você é meio de um obriga relacionamento de altos e baixos, tinha que uma já pedra no tá. caminho que era o Covid. Não é que ele apareceu o Covid? Apareceu. Aí você apareceu o Covid. Aí você tem quase que 24 horas convivendo com aquela pessoa que você ama, que você colocou todas as suas expectativas dentro dela, que ela está ali na sua vida para você ter um crescimento espiritual, mas você não consegue ver nada daquilo. E você não tem aqueles teus momentos de fuga, né? Não, Porque vai também é muito fugir. bacana, né? Que eu pelo menos falo, eu não tenho aquela ginástica para ir lá malhar, 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 né? Correr, eu vou tomar chopp com as amigas, eu vou botar uma música para dançar, fazer uma dança qualquer. A gente não tem aquelas ferramentas que a gente utiliza
como uma válvula, possível válvula de escape, né? Eu lembro que isso também serve para o trabalho, porque eu lembro que uma vez eu fui aprender a jogar tênis, eu morava em São Paulo, quando eu ainda estava no mundo empresarial, e eu chegava, o rapaz falou assim, nossa, você bate tão forte nessas bolinhas. E eu falava, não, é que cada bolinha dessa é uma pessoa lá no meu trabalho. Eu dava nome às bolinhas, essa aqui é fulano e pá, né? Então, aqueles homens que lutam, então você vai lá, você descarrega aquelas emoções, né? Então, aí a gente vem o Covid, e não é só até para as pessoas que têm relacionamento, não. O Covid também pegou de calça curta quem gosta, quem está sozinho. Porque quem está Uhum. sozinho, sem relacionamento, quem vive sozinho, também pegou de calça curta. Porque, de Pegou todo repente, mundo, né? todo mundo. Mas quem tinha um relacionamento, que vive com casa, filhos, os filhos iam para a escola, eu, às vezes, aqui procurando as amigas, vamos conversar? Não, não posso conversar porque o meu marido está no computador, meu filho tem que estudar online, meu celular alguém pegou, então a pessoa não conseguia nem falar com ninguém, porque a vida dela estava totalmente O- diferente do que... É, é uma ocupação que, se você não tiver planejamento, você ocupa o seu tempo todo de uma forma desorganizada. Chega no final do dia, você está querendo arrancar os cabelos. É. E aí chega aquela fase, aí também os solteiros que vivem sozinhos, como eu. Mas eu tenho eu aprendi, eu sempre gostei, né? Eu gosto da solitude, eu não me sinto sozinha. Eu convivo bem com a minha solidão de eu estar sozinha, né? Uhum. Mas tem muita gente que mesmo apreza a liberdade, eu não tenho relacionamento, porque eu quero ser livre, eu quero pegar quem eu quiser, eu quero jogar meu futebol com quem eu quero, ou sair com as migas aí, né? A hora que eu quiser, e de repente não tem migas, e de repente também não tem parceiro nenhum, e de Vai. repente ela não consegue nem se suportar ficar com ela mesma, entendeu? Então, até esse relacionamento com você mesmo é difícil, É. porque você também vai brigar com quem? Você começa a ver em você tudo aquilo também que não é legal, que você, se tivesse um relacionamento, de repente estava jogando a culpa lá no outro, né? Culpando o outro por uma coisa que... A diferença é que a gente é aquela coisa, para quem já está com o pé no autoconhecimento, vai trazer, como você disse, esse olhar da observação para si. Então, vai se observar e vai perceber, nossa, nisso eu estou intragável, ou nisso eu estou sentindo falta. Poxa, nisso eu estou muito bem. Vai conseguir separar tudo isso. Agora, para quem nunca buscou saber o que gosta, o mínimo, né, do autoconhecimento, o que gosta, o que não gosta, o que realmente quer, ou o que faz para agradar os outros e etc., vai dar como desculpa todo esse estresse, o que está acontecendo externamente. Quando, na verdade, às vezes o que está acontecendo externamente só está trazendo à tona um processo que você já teria que passar Já normalmente. está, que teria que passar. Na realidade, seria, eu diria assim, já aquela insatisfação pessoal, né? Já Isso. existe. E agora, olhando um pouquinho, trazendo isso tudo para dentro trazendo esse olhar agora para o feminino, para o sagrado feminino e para o sagrado masculino e para os homens que estão aí escutando, as mulheres ainda têm uma questão que eu acho bastante interessante. Nós somos 4 em um mês. Eu não sou uma. Eu não sou do dia 1º de junho, desculpa, até o dia 30 de junho, a mesma pessoa. Nós temos energias arquetípicas que influenciam o nosso dia a dia. Então, quando a mulher é cíclica, então as mulheres que
tem esse conhecimento da sua ciclicidade, ela começa a conhecer esse caminhar, né, dela, esse caminho de autoconhecimento, esse caminho de volta ao centro. O centro, né, é o chale que te acolhe, é o chale que no xamanismo a gente fala, né, de volta para casa, né? Então, a gente, quando... E os homens não, muitos homens não entendem assim, né? Então, a gente, quando a mulher termina a menstruação dela, ela está com uma energia. Ela está com uma energia arquetípica de ação, de movimento, de mental. Ela está numa energia que ela quer fazer um monte de coisa. Ela está ali, é a época que ela quer entrar para o inglês, vai começar a dieta, vai Vai fazer fazer um tudo. projeto novo, vai querer mudar de emprego, ela quer tudo, né? Porque ela está numa energia que a gente chama que é a energia do leste, é a hora que o sol nasce, aquela coisa da criança, né? Da nossa criança interior, que não tem barreiras, É então ela destemida. destemida, então ela está ali pronta para um monte de coisa. Depois ela entra na ciclicidade, ali na parte do sol do meio-dia, né, que é quando ela ovula, que o próprio organismo dela, os nossos hormônios se preparam para fertilizar, para gerar. Então, nós estamos com uma criatividade, nós estamos com os hormônios, nós somos poderosas, não tem para ninguém. A gente vai numa balada assim, de chinelo de dedo, a gente é a tal. Mesmo que as pessoas nem te acham, mas você está se achando a tal, né? Uhum. E está na hora, e isso faz relacionado com seria o verão, com as estações do ano, seria o verão. Essa criança, a donzela, é a primavera, é aquele ar primaveril, né? E aí depois que ela ovulou, os hormônios dela, tchum, Cai. caem. Aí ela entra pelo que algumas chamam de feiticeira, a Miranda Gray do Sistema Blessing, com qual eu trabalho, chama de bruxa feiticeira, e muita gente conhece como TPM. Olha, o que eu estou falando é muito importante para os homens que estão aqui, hein? Porque todas as meninas, as amigas, as mulheres com quem convive é assim, né? Então, entra a fase da alquímica, da mulher alquímica. Então, quando entra nessa fase da mulher alquímica, a parte hormonal dela tem uma transformação, ela abre bastante a intuição, por isso que fala que é alquímica, né, de transmutar, e chega, nesse momento, chega a hora dela ela trazer um olhar mais de revisar o que ela fez na época planejou na época da donzela, o que ela colheu e alimentou o outro na mãe, e ela vai dizer assim, e agora, né? Foi bacana? Em termos de trabalho, eu comecei um trabalho, um projeto, alguma atividade, né? Lancei aqui agora algumas lives, comecei na Crescente, cheguei ali na mãe, estou aqui toda feliz, me sentindo, né? Agora, por exemplo, eu que já não menstruo mais, sigo o astral. Daqui a pouco a lua vai crescer, aí daqui a pouco eu vou achar que as minhas lives estão horrorosas, né? Porque a gente fica com o olhar mais crítico, né? É. E isso corresponde ao outono. E depois a gente vai para o inverno, onde literalmente a menstruação desce, é onde está o momento de acolhimento, onde você quer ficar sozinha, você quer ficar com você. E aí, no relacionamento? Covid, você dentro de casa, passando essas 4, você não passa essas 4, você não consegue. Se você não se conhece, você vai estar onde? Você vai estar ali na crítica, porque a crítica é outono e inverno. Vocês do Brasil, por exemplo, vocês pegaram o Covid no inverno, né? Sim. Então,
as mulheres estão quase que passando o inverno, mas dentro vocês estão passando quase que 2 invernos. Então, vocês têm o inverno do recolhimento meio forçado e mais o inverno do recolhimento da energia do período, né? A energia da estação do ano. Então, nesse momento, a criticidade, a reflexão em cima do seu relacionamento, em cima de como você está vivendo, ela está muito mais sensível a isso, né? Você não está conseguindo viver bacana a tua donzela, você não está conseguindo viver bacana a tua mãe, né? Porque você quer sair, você quer ir para balada, você quer fazer uma coisa diferente, você quer chamar os amigos e aquilo não rola. Você está querendo começar o projeto e aí o teu emprego e os teus planos. Não, você parou. Hoje em dia o pessoal chama muito de TPM, né? Que é aquela partezinha ali. É como se você tivesse estacionado ali no teu outono e inverno. E se você não está acostumado, até o sexo também para os meninos, aí os meninos, estou chamando meninos, mas os homens, né? Eu já dei algumas palestras que tinham homem, eles morriam de rir, falavam assim, nossa, minha mulher é assim mesmo, ih, acontece isso mesmo. Porque, não é, porque às vezes ele chega em casa e encontra a mulher cheia de energia, tá toda alegre, como é que ela vai fazer um sexo? Como é que ela vai se relacionar ali com a pessoa de uma forma alegre? Se ela está vivendo um relacionamento saudável, é claro. Quando chega na mãe, ela vai acolher, vai querer fazer aquela comidinha, vai fazer... O amor dela, o sexo dela já é um sexo diferente. Sim. Na feiticeira, já é aquele sexo mesmo, tipo, aquela coisa mais alquímica, bruxa, é aquele sexo manipulador, mais envolvente, para conquistar, sabe? E quando chega na anciã, é o sexo espiritual, porque ela está dentro da caverna, é o período dela de menstruação. Tem mulheres que não se importam de ter relacionamento quando estão menstruadas, mas é um relacionamento que deve ter uma energia muito mais de alma, né? Do que uma coisa mais carnal, ou uma coisa ou uma coisa mais amorosa. Oi? É Não, eu tô uma falando coisa que mais... entraram duas chamadas aqui e interrompeu para mim. Ah, tá. Mas eu ouvi, Então, assim, são relacionamento de alma. E então, assim, aí vamos voltar lá ao primeiro passo. Você já está num relacionamento em que você cobra do outro, você coloca do outro todas as suas expectativas, todas as suas necessidades no outro. E, de repente, você, dentro dessa sua ciclicidade, o homem não está entendendo nada, porque ele está convivendo muito mais com você. Você também não está se entendendo nada porque você não conhece os seus ciclos. Você não sabe usar aquela energia para o melhor. E aí você, pum, senta em cima de uma energia. E aí, qual é a energia que normalmente vai sobressair? É chutar o pau da barraca. a da Então, a gente raiva, né? vê a da raiva, muita gente se separando durante esse período, muita Nossa, gente... a gente comentou, porque vem a raiva, vem a desilusão de se não é mais isso que eu quero para a vida e acaba se separando. Quando se não tivesse tido nem o Covid, poderia isso ainda render anos e anos, né? Mas ela precisou passar limpo, porque ela saiu da convivência do externo para a convivência do interno, né? Para o outono e inverno dentro de casa. E aí não tem, a gente acaba fazendo isso. na verdade, Agora, convivência, né? Porque hoje em dia, né? Antigamente não. A mulher ficava em casa. Ela não ia à rua, não ia ao trabalho, né? O homem era o provedor. Hoje nós já temos um percentual enorme das mulheres provendo a casa. Então, o que acontece? Se casa, mas não se convive. é, Porque aí chega a noite,
é aquela conversa rápida, aquela janta, cuidar disso, daquilo, da outro. E aí agora é o momento que está todo mundo em casa, querendo ou não, não tem jeito, conviver. E tem um pontinho, uma pimentinha que eu vou te botar, que eu vou botar, que Como casais, né? Como é como casais, casais. Não, tem que mas ser. é até uma pimentinha da mulher contemporânea. Por isso que às vezes a gente fala assim, tá na moda o sagrado feminino, né? Ou tá todo mundo buscando o sagrado feminino. Porque eu falo por experiência, isso é opinião minha, experiência própria. Eu, o tempo todo, eu provi, eu fui uma provedora. Eu sempre trabalhei, salto alto, meia fina, papapá, papapá. Qual era a energia que prevalecia? Yang. Não era a energia da minha ciclicidade. Era a energia total masculina. Nós temos a masculina e a feminina, e os homens têm a masculina e a feminina, né? Mas o que, que aconteceu? As minhas energias, elas estavam aqui, a masculina aqui, e a minha feminina, não sei se dá para ver, e a minha feminina aqui embaixo. Eu não tinha energia feminina, né? Então, as mulheres, muitas mulheres que trabalham fora, elas buscam cargos de liderança, buscam cargos de cooperação, mas às vezes, eu estou dizendo por mim, eu me tornei uma líder autoritária. Então, mesmo eu com uma energia masculina, a minha energia, mesmo eu usando a minha energia masculina, ela estava desequilibrada, Entendo. né? Em vez de ser uma energia masculina, né? Porque a energia masculina ela tem o quê de proteção? Ela é natural da energia masculina o proteger, o cuidar, né? Eu não cuidava, eu controlava. Ela estava também Tava totalmente numa polaridade extrema, né? tudo extremo. Então, quer dizer, além da mulher contemporânea, ser muito cobrada, porque a energia masculina é energia de ação, e nós temos que ter essa energia, né? É uma energia de ação, de fazer, de executar. Então, muitas mulheres hoje que não conhecem o sagrado feminino, porque o sagrado feminino é uma filosofia de vida de autoconhecimento, é o seu autoconhecimento. Então, quando ela não conhece, ela ainda usa, ela tem a possibilidade, e tudo caminha para isso, de usar ainda a energia dela masculina de forma desequilibrada, como acontecia comigo, né? Até que um dia uma amiga me convidou para ir para uma meditação, eu já era terapeuta, eu fui para uma meditação e no início do sistema On Blessing, que é a bênção mundial do útero, que acontece 5 vezes por ano, eu fui assim, estava andando na praia, estava alguma coisa assim bem... Ela, não, pode vir, que eu, eu, eu vou te dar tudo que você precisa. Aí me arrumou uma saia lá para arrumar, botar aqui no... Blá, 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 blá. Primeira frase, se não foi a primeira, foi a segunda, assim, leva a sua atenção ao seu útero. Tchum, meu mundo caiu. Cadê meu útero? Não é que eu não soubesse onde está o útero, eu sei fisicamente onde está o útero, né? Mas eu já segui o caminho vermelho do xamanismo. Eu já estava no processo de mais de um ano no Fogo Sagrado Alinhamento Energético. E de repente cadê meu útero? Eu não achava a energia do meu útero. E aquilo fez com que, eu não vou dizer que meu mundo caiu, mas o meu mundo voltou a ser construído. E ali eu percebi que eu falei assim, nossa, tem alguma coisa errada comigo, né? E aí eu fui buscar esse autoconhecimento em cima da ciclicidade, em cima, e mesmo eu já estando na fase da anciã, da menopausa, eu fui buscar e eu posso dizer que eu não deixei de usar a minha energia masculina, né? Só que hoje em dia
eu consigo. É claro que tem hora que a masculina, né, com conviver, ela vai um pouquinho. Porque ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Ela dá umas sobressaída ali, né? Ela fala, ó, tô Mas presente, hein? ela fala que está presente. Mas a minha feminilidade, eu fiz as pazes com a minha feminilidade. Eu fiz a parte com a minha, eu fiz as pazes com a minha energia feminina. Então, muito do que a gente aprende até nessas terapias complementares, né, que a gente busca fora, eu aprendi a buscar dentro, né? Buscar dentro ficou bonitinho. Buscar dentro, mas dentro dos meus pontos de poder, dos meus centros de poder, dentro da minha feminilidade. Então, hoje, eu não preciso ter aquele feminino de mandar, de ser líder, de dar murro na mesa, de que quem manda aqui sou eu, porque eu sei que não precisa. Isso não vai, eu posso ter a minha força masculina, mas de Uhum. forma harmônica. Harmônica. Harmônica, equilibrada, né? Então isso eu sempre falo. E o que acontece, né? Eu falo muito com as mulheres que às vezes estão em atendimento, que vêm conversar comigo. Sim, o feminino, né? Que a gente fala empoderamento feminino, né? A gente fala Isso. muito de o que é esse tal de empoderamento feminino, né? O empoderamento feminino tem o empoderamento social, eu não sei, olha, eu não estou calculando o tempo não, tá? Eu estou falando São aqui, né? 18h48. Ah, tá. Então tem 5 minutos para dar tchau daqui a pouco. Então, assim, a gente tem o empoderamento feminino, isso é minha opinião, tá? Eu tenho o empoderamento feminino que tem uma coisa do social, voltada para o social. Vamos ter valores de salários, vamos ter igualdade de cargos, vamos ter os mesmos direitos, né? Então, assim, existe esse empoderamento, mas eu, particularmente, eu fui, digamos assim, eu entrei no caminho da salvação, né? O, buscando esse empoderamento através do autoconhecimento. E mulheres, não tem jeito. Se não se conhecer, se não voltar o olhar para a sua ciclicidade, não voltar para esse centro, você vai ficar perdida, porque você não consegue saber quem você é direito, como você não se entende, né? Porque imagina, uma hora eu estou feliz, outra hora eu estou Outra hora eu não dada, estou tô. ali toda social, daqui a pouco eu estou reclamando de tudo, daqui a pouco eu não quero falar com ninguém, Isso né? responde à pergunta sobre as estações, né? Essas 4 estações, elas acontecem no período de 30 dias? Não, não. Depende. Ela acontece porque, assim, quem não menstrua mais, quem não menstrua mais por qualquer questão, ela normalmente segue a lua astral. Né? Então, hoje anteontem nós estávamos na cheia, ela tem 3 dias, amanhã ela já começa na minguante. Então, e o ciclo o ciclo da lua, falando tanto em masculina, o ciclo da lua ela está na faixa de 29 dias, ponto 5. A menstruação da mulher, cada uma tem a sua, né? Seu ciclo. Mas digamos que um ciclo padrão da mulher é de 28 dias. Então, por isso que é muito, muito normal você escutar dentro dessa filosofia do sagrado, do autoconhecimento, da menstruação consciente, né, ciclicidade consciente, você falar qual é a sua lua. Porque aí você tem a sua lua. Quando eu menstruo, eu estou na lua nova. Assim que acaba a minha menstruação, eu estou na lua crescente, com a energia da criança, da donzela, do leste, da primavera. Quando eu ovulo, eu estou com a energia da mãe, a energia do verão, do sol do meio-dia. Uhum. Quando eu vou
eu saio da parte da ovulação, eu entro na parte da feiticeira, da mulher alquímica, daquela que reflete, que faz a reflexão de tudo, o que está bom, o que está errado, da observadora. A antena fica super... Tá mais Às apurada, vezes né? fica mais apurada, e você vê muitas mulheres falando assim, nossa, fulano está falando de mim. É, a intuição também fica muito mais Pois aguçada. é, quando a anteninha que eu estou falando é a É, intuição. A intuição fica, só que ela trabalha aquilo de uma forma, né, ela não liga para aquilo, né? Ela não presta atenção naquilo. E depois ela torna a menstruar. Então, para quem nunca escutou, eu sugiro assim: pega o primeiro dia que o seu ciclo veio, sujou um pouco, marca aquele ali. E quando voltou, passou o ciclo todo e começou a sujar de novo. Ali você vai conseguir saber quantos dias você menstrua. Desculpa, é porque eu fui ler a pergunta ali. Quantos dias é o seu ciclo? Porque pode ser 24, pode ser 32, pode ser 28, pode ser... Então você já vai saber quantos dias. A partir do momento que você sabe desses quantos dias, tem várias coisas aí de Google que você pode procurar para fazer o seu diário no lunar, seu diagrama no lugar, sua mandala lunar, que te ensina. Mas tem muitos detalhes. A pessoa não está acostumada, eu faço o seguinte: descobriu, agora divide em 4. Primeiro dia da tua menstruação, sujou a calcinha, ou sujou não, mas teve um pouquinho de sangramento, que não necessariamente precisa sujar a calcinha, né? Um pouquinho de sangramento. Conta 7 dias. Pegou o teu ciclo, dividiu por 4. E essa conta que deu, você conta 7 dias, conta os X dias, os X dias, os X dias, e começa a se observar. O que eu estou assim, por exemplo, é porque 28, 28 menos 4 é 24, né? 6 vezes 4, sim. 24. Aí vamos dizer que seu ciclo fosse de 24 dias. Então, vamos dizer que cada quadrante desse de 4 durasse 6 dias, né? Aí você fez os 24 dias. Se for 28, dá 7 dias. É um início, é um pontapé inicial. E aí você começa, logo que eu menstruei, como é que eu estou me sentindo? Emocionalmente, fisicamente. É muito legal. Como é que está a minha menstruação? Porque já que você está falando de menstruação, como é que está? Está escura, está clara, está Tá com com fluxo muito grande, tá com fluxo fluxo grande, fluxo pequeno. baixo, está com aquele coágulo, não está com coágulo, porque isso é muito importante. Porque dependendo como, se você principalmente se você tem um acompanhamento de uma terapeuta com esse olhar, ela vai te dar umas dicas para você conseguir equilibrar isso. Logo depois você começa a ver, como é que eu estou na feiticeira, na criança, eu estou alegre, eu comecei projeto, eu estou me sentindo magra, estou me sentindo alegre, eu estou me sentindo... E conforme você vai passando nesses 4, você começa a entender como é que essa energia está em você. Porque cada fase dessa tem muita questão. Tem a questão até do fluxo, tá branco, tá amarelo, tá grosso, tá fino, como é que tá a sua secreção, porque você precisa se conhecer, né? Sim. Então você vai começando a se conhecer. Então, assim, você não vai ter todas as características, todas as questões daquela energia arquetípica, porque são muitas, mas você vai saber qual é a sua. Então você vai saber, quando eu estou na donzela, no leste, logo depois da menstruação, eu tenho isso, isso, isso. Como eu posso usar essa energia a meu favor? Né? Por exemplo, eu fiz o meu TCC. O meu TCC, se eu fosse escrever toda hora que eu estava na feiticeira, eu não escrevia uma página. Porque eu era crítica o tempo todo. Uhum. Nada estava bom. Tudo que eu lia, eu confundia. Eu falava, isso não está certo. Aí, o que eu fiz? Eu digo, poxa, você trabalha com o feminino e não está usando a energia que você tem a seu favor. Eu digo, então, falou. Nessa época, eu vou pegar os livros, eu sentava lá na rede, ficava lendo e ficava fazendo marcações. Eu Uhum. deixava para revisar os textos, né? Aí achava os erros de concordância, achava a palavra mal escrita. Então você começa a usar as energias a seu favor. E se seu companheiro
os homens que estão aqui, se é que ainda estão aí, né? Se os homens que estão aí têm as suas esposas, as suas amigas, saibam que todas nós somos assim. E se você não consegue entender esse fluxo, se você não observa, porque às vezes você pode observar que você não está no compasso bacana. Porque você pode parar ali e estar vivendo os seus 24, ou 28, ou 27, ou 32 dias do seu ciclo só na mãe. Ah, Uhum. só quero ficar dando e recebendo. Aí não tem jeito, a sua TPM está lá em cima, as suas dores estão chegando, endometriose pipoca, SOP, e Isso. aí vai para uma série de questões físicas, né? Porque a gente está falando de energia, né? É. Então, se a energia não circula, ela, Tudo ela que está para, estagnado não produz, né? para. E Não pelo produz e contrário, as ainda doenças. cresce como se estivesse crescendo Ai, como é que eu vou te dizer? É... Não é bem esse exemplo que eu queria dar, mas é como se estivesse crescendo um tumor, né? Porque fica É, algo estagnado ali, que é. precisa ocupar espaço com alguma coisa, não ocupa, a natureza dá um jeito de colocar alguma coisa ali para É de crescer, chamar atenção, de né? chamar Porque tem atenção. uma pessoa que eu nunca sei o nome, desculpa, porque eu acho que não está mais viva, que ele usava um termo, e a Mônica usa, a Mônica Oliveira também usa esse termo muito que eu gosto. É assim, a doença normalmente é a alma gritando, né? Quando a Isso, alma é uma ah, forma é. da alma se apresentar ali na dor, a dor, né? Então, a gente vê, porque se você está muito tempo parado, você é o tempo todo alegre, todo o tempo alegre, todo o tempo alegre, gente, não é assim. A gente tem que Uhum. ser, a gente tem que se movimentar, né? É. E quando a gente consegue entender essas quatro partes, a gente passar por elas ou perceber que a gente não está passando, e aí a gente vai correr atrás para passar, porque existem meditações, existem energias, existem rituais que você pode ativar essas energias, você vai para o centro. E aí Uhum. no centro você vai usar a energia da mãe quando necessária, você vai usar a energia da feiticeira quando necessária, da mulher alquímica, você vai usar a da criança para impulsionar os seus projetos, ou na mãe você vai parir os seus projetos quando for necessário e vai se recolher quando for necessário. Você vai perceber esse movimento. E daí, a forma como você se relaciona com você mesmo, ela tem assim um crescimento muito grande. Com isso, você gera mais oportunidades. Com isso, os seus relacionamentos externos também aumentam de qualidade, porque você se torna mais consciente. E o relacionamento com o parceiro ou com a parceira que você está também aumenta a qualidade, porque ainda que o outro não saiba, mas você sabe dizer, você sabe explicar, né? Tem uma pergunta aqui que E, e, diga. e aquilo que a gente falou, que eu comecei falando, que a gente começou conversando lá no início, que é a questão do outro, de cobrar do outro, porque se Cobrar você do. está se conhecendo, você não vai cobrar dele o porquê que você está de mau humor, você não vai É. cobrar dele porque você está irritado, você não vai cobrar dele porque que ele não fez aquilo, porque você ganhou esse autoconhecimento. Não estou Uhum, dizendo que vai ser tudo um mar de rosa, não é, porque a gente já falou também sobre isso, uhum. mas vai ter um relacionamento muito mais harmonioso, E com de mais muito mais qualidade, né? diálogo, né? Com É. muito mais qualidade de diálogo, né? É, Mas fala a bom, perguntinha. tem uma perguntinha. Então, quem não menstrua mais, qual é a lua? É a lua astral, é a lua que está no céu. Então, hoje a gente está na lua cheia indo para minguante. Então, ela pode perceber, se ela não menstrua mais, ela podia começar, quem quer controlar, ela pode já começar a perceber como é que ela vai se sentir a próxima semana, né? Ou então, assim, quando tiver a lua nova, ela já faz essa divisão, aí já 29,5. Aí faz Uhum. 28 dias, porque também não é muita preciosidade para quem está começando, porque tem mandalas, diagramas lunares aí fantásticos, né? Com É, todos os detalhes.
Mas para começar, divide lá em 4, os 29 dias ou 28 dias, para quem não menstrua mais, e começa a ver quais são os seus sintomas, né? Porque eu tinha pessoas